Olá, estamos começando mais um chá de Dharma. Para quem é novo por aqui, eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou Acharya em formação do Trika Mahasiddha Yoga, mentora do método Trika e instrutora de meditação nível 1 dessa escola. E hoje a gente vai falar do ensinamento muito importante que a gente tem no Dharma não dual, que são os preceitos de conduta. Na nossa escola nós temos 21 preceitos e é algo que eu não vi em outras escolas, que não é tão comum se falar, mas que é super importante, porque é a maneira como a gente implementa toda a filosofia, toda a visão do yoga, do Dharma não dual, na vida, no dia a dia, né? Porque a prática não é só aquele momento que a gente senta na almofada, no tapetinho e faz nossa prática pessoal. A prática do Dharma é primordialmente no cotidiano. É a gente levar essa visão de mundo, esses valores, essa expressão natural da essência para o dia a dia. E os preceitos de conduta, eles são guias para isso. É uma prática muito interessante que a gente está. Me veio agora um paralelo com o curso que muitos de nós aqui estão fazendo, que é o curso de meditação taoísta não dual, onde a prática de meditação não conceitual, ela é a visão, é a filosofia, é a compreensão, ao mesmo tempo ela é um método e ela é o fruto. Então, quando você pratica a visão do Dharma como uma técnica, você já está sendo o fruto que você está buscando. O fruto é a visão. E a técnica é exercitar isso na prática. Isso é totalmente aplicável também aos 21 preceitos, porque a gente vai estar utilizando os princípios do Dharma para que as nossas ações sejam congruentes com esses princípios, e à medida que as nossas ações são congruentes com esses princípios, nós nos tornamos expressão direta do Dharma. Então, no início, a gente tem que exercer um pouco de disciplina para seguir esses preceitos, porque talvez eles não sejam tão espontâneos ainda, não sejam hábitos que a gente tem, mas quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai quebrando os condicionamentos da nossa cultura, da nossos condicionamentos pessoais, ou da nossa família, ou só maus hábitos que a gente tem, manias, a gente vai largando isso e vai se alinhando cada vez mais com a expressão natural da nossa essência, e aí a gente começa a expressar a nossa essência livremente. Então, no início, a gente tem que olhar, ler os preceitos, lembrar o que eles são, se esforçar para exercitá-los, da mesma maneira que na meditação não dual, a gente tem que se esforçar para ter uma boa postura, para aquele estado natural da mente aflorar. Então, no início, tem um esforço de manter a coluna ereta, de ter toda aquela postura bem equilibrada e presente, engajada e ter um esforço da mente não entrar num torpor, não entrar num transe, mas a tendência é que quanto mais a gente vai relaxando nessa postura, a gente vai experienciando o estado natural da mente. A mesma coisa com a conduta que a gente está exercitando com os 21 preceitos. No início, a gente tem que ler, estudá-los, exercer algum esforço para aplicá-los na nossa vida, mas quanto mais a gente vai exercitando eles, mais eles vão se tornando naturais e vão sendo o veículo para que a nossa essência possa se expressar através das nossas ações, tanto de corpo quanto de fala e de mente. E é interessante porque esse ensinamento dos 21 preceitos, né, essa prática, ela é uma prática de corpo. E aí, quando a gente pensa em prática de corpo, a gente pensa principalmente no yoga, né? Em que a gente vai fazer posturas, asanas, vai exercitar nossa respiração de uma certa maneira. Mas quando a gente está falando de conduta, ação no mundo, a gente também está falando de como a gente porta o nosso corpo no mundo. Então, a gente está levando o yoga do tapete para o dia a dia, trazendo os princípios do yoga para as maneiras como a gente fala, como a gente age e até para como a gente pensa. Então, no início, a gente vai trabalhar a forma mais grosseira, mais fácil da gente mudar o nosso comportamento, até a gente conseguir chegar na forma mais sutil, que é transformar a forma como a nossa mente funciona. E nesse período que muitos de nós estamos fazendo o retiro online de meditação taoísta não dual, é muito interessante, porque a gente está trabalhando com o aspecto mais sutil da mente lá,
através do corpo, da postura correta, e equilibrada, que a gente busca durante a meditação. E aqui a gente vai poder trabalhar com o corpo bem diretamente na nossa conduta, para também chegar nesses aspectos mais sutis da expressão da nossa essência. Então, a ideia é a gente hoje falar um pouco sobre todos os 21 preceitos de uma maneira bem breve, para que quem ainda não tem familiaridade entre em contato. O que que é isso? Que preceitos são esses? E para quem já teve esse ensinamento antes, possa rever, refrescar na memória, lembrar quais que você não tem observado tanto, que você precisa estar mais atento. E aí, nas próximas semanas, a gente vai se desafiar a colocar esses preceitos em prática. E toda segunda-feira a gente vai se encontrar aqui para falar como tem sido essa experiência, quais são os desafios que a gente tem encontrado, o que que a gente pode fazer diferente para poder seguir melhor esses preceitos, para que eles sejam mais naturais, para que eles se tornem verdadeiramente hábitos do nosso dia a dia. Então, a cada semana a gente vai focar em um desses preceitos. Então, vamos começar falando sobre os 21 e depois eu quero ouvir vocês sobre como é que chega aí essa visão dos preceitos. E eles são muito diferentes dos 10 mandamentos, por exemplo, que muitos de nós têm familiaridade por ter crescido talvez numa família católica ou só por estar imerso na nossa cultura cristã, né? Que são regras muito explícitas, muito diretas e rígidas do que você deve fazer ou não. Não são regras ruins, são regras de boa conduta, mas são regras rígidas. Assim como em outras tradições tem os votos. Na nossa tradição também tem votos, mas os votos eles são regras muito claras, né? Então, no budismo é muito comum quando alguém se torna monge, por exemplo, receber uma lista enorme de votos que eles têm que seguir, que são regras, faça isso, não faça aquilo. São bem detalhadas e a tendência é esses votos irem sendo crescendo em número, porque por exemplo, quando esses votos foram feitos lá atrás, não existia, por exemplo, o voto de não. Eles são celibatários, os monges, né? Então, de não ter uma vida sexual ativa. Mas muitos deles começaram a surfar na internet vendo filmes pornôs. E isso não era contra os votos, porque não existia filme pornô na época que esses votos foram feitos, né? Foram escritos, foram desenhados para os monges budistas. Então, eles tiveram que adaptar e fazer novas regras para que os votos se atualizassem com as questões modernas. Diferente disso, os preceitos eles são mais atemporais, porque eles não são regras específicas do que você deve ou não deve fazer, são princípios, são valores, são maneiras da gente expressar as nossas virtudes nas nossas ações físicas, nas nossas ações mentais e emocionais. Então, vocês vão ver que são preceitos que são nortes que nos orientam para em que direção a gente deve ir. E a forma como cada um vai colocar esses princípios em práticas na sua vida vai ser diferente por conta das condições de vida que a gente tem, por conta do cotidiano, da rotina, da cultura em que vive, enfim. Deu uma travada? Tiva, você caiu e a gente não estava te ouvindo mais. A gente não está te ouvindo ainda. Oi, desculpa. Até onde vocês me ouviram? Que os preceitos eram atemporais. Então, eles são Não é atemporais, como os mandamentos, você estava falando. isso. Então, os preceitos, eles são guias. Eles são abertos e a forma como cada um vai aplicar isso no nosso dia a dia vai ser diferente, porque vai depender da nossa rotina, da nossa cultura. Isso muda, mas eles são como um norte para a gente tomar as nossas próprias decisões. Então, ele não é uma regra fixa que já decidiu por mim. Eu ainda tenho que usar meu discernimento de como que eu vou aplicar esse princípio ao meu dia a dia. Então, ali eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a minha forma de expressar a sabedoria, né, de uma maneira que seja habilidosa e que seja correta para a situação, porque seguir aquele princípio numa dada situação vai ser diferente para mim do que vai ser para outra pessoa numa outra situação. Então, não é uma regra rígida, é um norte. Então, vamos falar sobre eles e eu acho que vai ficar mais palpável. E aí depois a gente pode abrir para a gente conversar sobre isso.
Então, o primeiro preceito é o preceito da visão dármica. Então, eu vou ler aqui para vocês. Mantenha a visão dármica como sua amiga. Refugie-se em seu entendimento e na implementação da visão. Assim como você pode sentir a companhia de um amigo, sinta a sua imersão no Dharmakshetra, que é esse campo do Dharma, que é a nossa vida. E a gente poder enxergar o Dharma não como algo que a gente estuda e pratica em algum horário do dia, mas como toda a vida, todas as nossas experiências, como expressão do Dharma. E a gente buscar se lembrar disso a cada momento, até a gente viver de fato isso, né? A gente sabe que seres realizados, eles vivem completamente nessa mantla iluminada. A gente se esquece e a gente precisa estar sempre reinvocando a visualização, os mantras, a nossa segunda atenção, a visão dármica da vida. Então, uma forma que me ajuda muito a não me desconectar, a não entrar totalmente no samsara e acreditar que as coisas são duais e existe uma separação entre eu e as outras pessoas, entre eu e as coisas como objetos separados, para não entrar nessa visão dual, me ajuda muito estar sempre praticando várias vezes ao dia, é a melhor forma. E a segunda melhor forma, né, falando de mim, do que eu tenho observado, é estar sempre imersa nos ensinamentos. Então, ler um pouquinho, ou ouvir um pouquinho de um ensinamento gravado que eu tenha, ou um e-book de Dharma, é estar sempre me nutrindo para eu refrescar isso, né? E praticar a segunda atenção, que é ainda na primeira categoria de praticar várias vezes ao dia, é a gente levar a prática da almofada para o dia a dia, a gente ter a segunda atenção ao longo do dia. E se alguém aqui não conhecer o conceito de segunda atenção, não deixa de colocar aqui no chat que a gente pode falar mais sobre isso depois. É algo que a gente já falou em alguns encontros do chá de Dharma, né? Uma prática muito importante para gente. A Shivanandini colocou aqui um link, eu estou imaginando que é o arquivo dos 21 preceitos. Se for, muito obrigada. Segundo é o preceito da saúde, cultivar a saúde. A fundação de toda prática de sanidade básica é sua rotina diária, que na Ayurveda a gente chama de dinacharya. Seu ritmo e apropriação ao tempo e ao ambiente produzem harmonia entre nós e a natureza. Então, é a gente buscar desenvolver uma sensibilidade aos nossos apetites naturais, às nossas necessidades físicas, mentais e emocionais, a congruência dessas necessidades com o ambiente, né, com o clima daquele momento, com questões ainda mais sutis que estão sendo vividas naquele ciclo de tempo. E a gente buscar essa harmonia entre o interno e o externo, né? Porque essa separação, de fato, ela não existe, mas no nível que a gente está, a gente ainda se sente, né? Como um certo objeto. E aí a gente precisa desenvolver essa sensibilidade de estar mais harmônico com o nosso ambiente e de cultivar essa saúde. Então, a gente tem muitas diretrizes de saúde do que é comer saudável, do que é exercitar saudável, quantas horas de sono a gente deve dormir, mas na verdade a gente precisa levar isso para a nossa experiência individual e identificar o que é saudável para mim, porque talvez uma comida que me faça bem faça mal para rim e vice-versa, né? Talvez eu precise de mais ou menos horas de sono, eu preciso de uma atividade física diferente, então a gente precisa desenvolver essa sensibilidade e essa atenção para a gente estar sempre cultivando a nossa saúde de acordo com aquilo que a gente está necessitando a cada momento. E isso é uma base muito importante para que a gente consiga ter uma boa prática espiritual. Porque se eu estou lidando com problemas de saúde, é muito difícil eu ter qualidade na minha meditação, no meu yoga. Então a gente precisa estar sempre muito atento ao cultivo da saúde. O terceiro preceito é o preceito da atenção consciente da energia. É a gente ter awareness, né? Uma palavra que é difícil da gente traduzir para português, que é essa atenção consciente, não preferencial, passiva, né? Então, essa é uma atenção não volitiva, não intencional, é uma estar consciente da nossa própria energia e da energia do entorno, estar consciente da energia de uma maneira geral. Então, diz assim: seja íntimo com seu estado energético, desenvolva sensibilidade à visão inerente de sua energia, escute pelos seus apetites verdadeiros. Então,
esse preceito tem muita relação com o anterior, né? Porque se a gente está consciente da nossa própria energia, fica muito mais fácil a gente perceber, nossa, eu estou exausto, e agora eu não estou precisando de café, eu estou precisando de yoga nidra. Agora eu não estou precisando trabalhar mais um pouco, estou precisando dormir cedo, ou não estou precisando ficar mais na cama, estou precisando levantar e fazer uma atividade física. Então, tá cultivando uma atenção consciente da energia ao longo do dia nos ajuda muito a desenvolver essa sensibilidade para os apetites naturais e a seguir o preceito da saúde. Além de ir desenvolvendo essa experiência da gente mesmo não como um objeto sólido, morto, né? De se experienciar como, de fato, um Nirmanakaya, como uma expressão incorporada da essência, da gente poder ter uma expressão, uma sensação tátil disso. Então, é uma prática muito importante que eu acho que vai nos acompanhar em todos os estágios, para quem está familiarizado com os 12 estágios de desenvolvimento. O quarto preceito é o preceito da fala correta. Esse se desdobra em alguns itens, porque ele é bem importante e complexo. Ainda mais, eu acho que nos dias de hoje, na nossa cultura brasileira, acho que tem um toque a mais. Mas é primordialmente vigiar a sua fala, estar muito atento àquilo que a gente fala, né? Na nossa tradição, a gente considera que a gente tem três centros: o corpo, a mente e a energia ou a fala. Esse terceiro centro a gente chama tanto de energia quanto de fala, porque a nossa fala é nossa energia. Quando a gente vai encontrar amigos e passa o tempo inteiro falando, 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 no final a gente está exausto, né? Ou se a gente dá uma aula muito longa, fala muito em reunião, enfim, quando a gente fala demais, a gente tem uma sensação de perda de energia, porque de fato isso acontece. E a qualidade da fala, aquilo que eu digo, vai impactar mais ainda na perda de energia que eu posso ter, né? Então a gente tem que estar muito atento com a quantidade e especialmente com a qualidade da nossa fala, do conteúdo, da forma como a gente fala. Então aí vão alguns princípios que podem nos ajudar. O primeiro é fale menos. Avalie a necessidade para a fala. Então, uma forma de segunda atenção tradicional é você colocar um anel dentro da boca, e você tem que usar, meio que dobrar a língua para segurar esse anel. Então, toda vez que você for falar, você tem que tirar aquele anel cheio de baba ali e falar. Então, esse tipo, eu nunca fiz essa prática, mas deve ser muito interessante, porque ele te convida a você realmente pensar muito antes de falar se vale a pena passar por esse processo de tirar o anel babado da boca para emitir essa fala. Porque às vezes a gente fala tão impulsivamente, e depois pensa, não era para ter falado aquilo para essa pessoa, não era para ter falado desse jeito. E quando você tem todo esse processo físico de ter que tirar o anel, você tem que pensar muito se aquela fala vale a pena, se aquela é a melhor forma de falar, né? Então, a gente precisa estar mais atento. A gente pode exercitar essa segunda tensão do anel, é uma ótima maneira bem prática da gente colocar isso em prática. E principalmente quem é muito falante, quem fala de forma muito impulsiva, acho que pode ser um bom caminho. Mas todos nós podemos ficar mais atento ainda ao que a gente fala e como a gente fala. O segundo é fale de forma benéfica, doce, educada e verdadeira, sempre que possível. Então, é a gente buscar ter uma fala que ela é virtuosa, né? Ela é uma expressão da essência. Então, eu não vou falar para magoar ninguém, para machucar ninguém, não vou falar de maneira rude. Eu vou ser cuidadosa com a maneira de falar, com o conteúdo do que eu estou dizendo. C. Não fale sobre pessoas que não estão presentes, exceto para louvá-los. Não pense ou especule sobre os outros. Eu acho esse um dos bem difíceis. Principalmente não pensar, né? Porque às vezes a gente consegue pensar e não falar, mas não pensar é ainda mais desafiante. Então, é, acima de tudo, evitar fofoca, né? E é algo que é muito forte na nossa cultura. É uma maneira que a gente tem de se socializar e falar dos outros, né? A gente tem dificuldade de ter assunto se não for falar dos outros. Quando a gente se encontra, se reúne, principalmente com velhos amigos, com família, né? Então, isso é algo para estar muito atento, porque é um lugar muito perigoso. A gente pode cair muito em algum reino, a gente pode falar coisas muito maldosas, a gente
acaba tratando o outro como um objeto, né? A gente começa a ver o outro como um preconceito, como uma imagem cristalizada que a gente tem daquela pessoa e não como um processo sempre em transformação que ela é. Então, se a gente estiver chateado com alguma coisa que a pessoa fez, não gostou do comportamento, não quer dizer que a gente tem que entubar aquilo e guardar para si. Mas a pessoa correta para a gente falar sobre isso é a própria pessoa com quem a gente está chateada, né? Que a gente possa ter uma conversa madura e conversar sobre isso. E não ficar reclamando para uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história, para a pessoa fazer eco, fulano é assim mesmo, blá, 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 e ficar cultivando aquele ranço, né? Então, por isso esse preceito de só falar de outra pessoa se for para falar bem. E evitar especular sobre os outros, porque a gente tem uma certa masturbação mental de ficar tentando adivinhar por que que fulano agiu assim, por qual a motivação dele, o que que ele estava pensando. E isso é totalmente infrutífero, né? Qual é a chance da gente adivinhar o que eu estava pensando? Então, se a gente realmente estiver preocupado com alguma questão, a gente pode levar para a pessoa e perguntar, como é que ela está sobre essa questão que vocês estão dividindo, né? O que está te preocupando, e ter um diálogo aberto ao invés de ficar criando caraminholas na cabeça. A Viviane está falando aqui que pensou nisso hoje. Se não for para falar dos outros, ninguém tem assunto. Triste, né? É muito comum na nossa cultura isso, né? Então, a gente precisa se retirar de fininho dessas conversas, propor um outro assunto, né? É algo que a gente vai ser convidado a quebrar esse preceito toda hora e exige de nós realmente ser a expressão da virtude e sair desse modo costumeiro da nossa cultura. O D é fale sobriamente, não exagere ou minta, não fale de forma fortemente emocional ou utilize uma fala exclamatória. Isso também eu acho muito do brasileiro, é muito da nossa cultura, ser muito, tudo muito intenso. E às vezes eu sinto que quando eu procuro exercer esse preceito, é até difícil às vezes me relacionar com pessoas que não estão envolvidas no Dharma, porque parece que você não está se importando, você está sendo fria ou distante de alguma forma, se não for muito emotivo e se não for tudo muito dramático, né? É, então é algo que é diferente, muito diferente da nossa cultura. Guarde-se contra a fala entusiasmada e inspirada, já que isso geralmente leva a duas coisas. Um, o esgotamento energético, e o segundo, a perda da racionalidade. Duas não, são cinco coisas, desculpa. O esgotamento energético, a perda da racionalidade, ao supercomprometimento, quebrar a sua palavra até que não signifique mais nada. Quarto é a perda de atenção consciente, segunda atenção, e o cinco é a fantasia. Então, quando a gente fala uma fala muito exagerada, é muito emotiva, a gente tende a perder mais energia, a perder a razão, a ficar uma coisa muito emotiva, exagerada e sair do racional, do lógico. A gente se empolga e fala, não, vamos fazer, vamos marcar esse negócio, não sei o quê, e se comprometer com coisas que a gente não tem o menor compromisso em de fato fazer, em cumprir, e aí a nossa palavra vai perdendo totalmente sentido, né? Eu posso dizer aqui de quem do Rio de Janeiro isso é super comum, a gente tem uma cultura de marcar coisas que a gente não tem a menor intenção de fazer, e quem é de fora fica super decepcionado e frustrado porque não está acostumado com esse modus operandi de super comprometimento do carioca que não vale quase nada. E aí você vai se acostumando a, tipo, não achar que as coisas de fato vão acontecer, a não levar a sério, vai ficando relações às vezes meio vazias, né? A Tivana tá falando aqui, bora marcar. Pois é. E Wagner estava falando, pelo menos vamos falar bem das pessoas, né? E, e facilmente a gente perde a segunda atenção quando a gente está nessa maneira muito inflamada, né? A gente perde a consciência do momento presente e entra no modo fantasioso, né? A gente cria muito. Eu acho especialmente difícil não exagerar. Tipo, eu vou falar, isso já aconteceu 3.000 vezes. Não, não, aconteceu 3 vezes. Aí você fala 3.000, sabe? Essa coisa. De para dar mais um peso, né? O que você está falando. A gente tem essa mania de usar umas hipérboles assim. E, Tia Priya, só acrescentar uma coisa a isso, assim, não só a nossa fala, mas as decisões da nossa vida, assim, muitas vezes a gente tende a tomar decisões do calor do momento, né? E o indiano, quando eu fui para a Índia fazer peregrinação, ele falou assim para mim: sempre que você tiver uma mente muito feliz ou uma mente muito triste,
não tome nenhuma decisão. Sempre que você estiver com a mente calma, tome a sua decisão. E depois que você tomou a sua decisão, vai até o fim com ela, independente se você estiver feliz ou triste depois. E é engraçado, porque eu acho que, não sei se é uma coisa cultural brasileira ou latina, ou uma coisa humana mesmo, de, da gente dar muita importância às coisas que a gente sente, né? Então, se eu tô muito depressiva, se eu tô muito triste e tudo mais, eu uso esse momento e acho que tem que fazer um monte de mudanças na minha vida, coisas que, na verdade, estavam boas. E ou quando eu estou muito feliz ou empolgada, eu tomo, né, decisões com meu dinheiro, com a minha energia, com a minha vida, diante daquilo que eu estou sentindo. E eu acho que a gente dá muita importância às vezes para isso, né? E no fundo a vida é feita de altos e baixos emocionais, né? E como yogis e yoginis, a gente tem que aprender a surfar essas ondas, que às vezes a gente vai estar lá em cima, às vezes a gente vai estar lá embaixo, e tentar tomar decisões da nossa vida, da nossa rotina, do nosso, né? Dessa vida passageira e preciosa, não só as emoções, né? E levando em consideração outras coisas, nossos apetites naturais, a nossa sabedoria interna, enfim, quis compartilhar isso porque não a fala é energia, né? O discurso é nossa energia ela pode direcionar várias coisas na nossa vida. Então, essa dica mudou a minha vida depois que eu ouvi esse indiano falar isso. Whenever you have a very happy mind, whenever you have a very sad mind, don't make any decision. Muito fofinho o jeito que eles falam. Quando tem uma mente clara, tome a sua decisão. E depois disso, siga com ela até o final, independente de como você se sentir sobre isso. Mas é também aquilo, né? Para quem e quando, não é nada é muito engessado. A gente tem que saber avaliar com a sabedoria natural. Óbvio que às vezes você pode estar se sentindo muito triste, muito mal por alguma situação que você precisa mudar na sua vida, mas eu achei muito pertinente isso. É sim, porque a gente acha que as emoções às vezes têm muita sabedoria e muitas vezes não tem, né? Então, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade às emoções, principalmente quem já tem, é muito emotivo, né? Então, essa coisa para quem quando é super importante, porque tem aquelas pessoas que têm o centro das emoções super aflorado e aí faz tudo no calor da emoção e aí depois se dá conta e não tomei a melhor decisão. E tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade até de sentir o que está sentindo, sabe? Que são muito racionais, lógicas, e aí ficam só tentando tomar decisão com a cabeça de uma maneira muito analítica. Não, deixa eu pesar os prós, os contras, e isso e aquilo, e fica. E nunca consegue tomar uma decisão, fica meio indeciso, porque tem sempre prós e contras, prós e contras, prós e contras, e fica pesando e ruminando, e ruminando, e ruminando aquilo. E aí tem dificuldade de agir. Aí essas pessoas precisam entrar mais em contato, às vezes, com as emoções e sentir aquilo que é verdadeiro para elas, né? Mas quem já é muito emotivo precisa diminuir um pouco essa exacerbação das emoções e poder ouvir mais a razão, né? Então, tem essas especificidades também, dependendo do nosso enneagrama, principalmente. E Wagner falou aqui, só me lembro do Guruji falando sobre substituir a intimidade e a presença por emoções e pensamentos. Às vezes a gente não está se relacionando com as pessoas que estão bem na nossa frente, né? A gente está se relacionando com as ideias que a gente tem delas, lembranças do passado, que a gente já é pré-condicionado a sentir sobre aquela pessoa, sobre o que a gente está pensando sobre ela, e não está numa intimidade real com o momento presente, como aquela pessoa está se apresentando naquele momento, né? Ele também falou, o sentir torna a identidade pelo apego, né? Acho que é quando os venenos mentais tomam conta e o Sansara começa. E, e o Thiago está elogiando aqui que foi muita sobriedade nessa fala, né? Acho que foi sobre o que a Shivananda compartilhou, que foi muito legal. E ainda nesse preceito da fala, tem mais 3 pontos, porque é um preceito onde a gente desliza muito, né? O outro é, não fale sobre suas experiências espirituais ou sobre o seu sadhana na prática espiritual com ninguém além do seu professor. Ocula, né, a comunidade de praticantes, mas apenas no contexto de um ambiente de aprendizado, por exemplo, um grupo de estudos.
não conceitualize experiências espirituais. Isso é muito importante, porque quando a gente tem uma experiência espiritual que é muito impactante, a gente tende a ficar muito empolgado. E aí entra naquele outro aspecto desse preceito, que é fica com as emoções muito afloradas. E aí a gente se apega àquilo, né? A gente fala, "Ai, agora tudo será diferente, porque eu tive aquela experiência, eu tô mais iluminada do que antes." E aí a gente meio que põe a experiência no altar e começa a ter uma devoção à experiência. A gente se perde do caminho espiritual de verdade, né? E ao invés daquilo ser um sinal de que a gente está progredindo, se torna um platô onde a gente estaciona. E a gente fica empacado ali. Ou então a gente vai praticar no dia seguinte e não tem a mesma experiência incrível, a gente fica super frustrado. Fala, ai, tem alguma coisa de errado comigo, tem alguma coisa de errado com a prática, eu tenho que mudar de prática. E aí a gente perde a disciplina, perde a motivação, fica disperso, porque a gente fica perseguindo experiências. E a prática espiritual não é sobre experiências espirituais. Experiências vêm e vão. Né? Assim como as emoções que a está falando, tem uma hora que a gente está muito triste, tem uma hora que a gente está muito feliz, tem prática espiritual que é cheia de luzes, encantamento, tem prática espiritual que parece que nada está acontecendo e você só está brigando com a sua mente, com o seu corpo, que não está muito legal naquele dia. E é assim, o caminho é esse, a gente lidar com o que é a cada momento com frescor, né? Então, quando a gente fala sobre as experiências espirituais, até com gula, a gente tem a tendência a solidificar, a colocá-la no altar, a ficar criando uma identidade em torno dela, o que que isso diz sobre mim como praticante espiritual, porque eu tive essa experiência, então quer dizer que eu sou tal. Ou então o contrário, eu sou péssima, porque eu sempre tenho as piores experiências espirituais, a minha prática é uma droga, eu não estou progredindo. Isso também é uma forma de identidade, né? A insegurança, a baixa autoestima também é egóico, também é uma maneira da nossa arrancara ficar reproduzindo um euzinho. Pode ser um euzão do reino dos deuses, pode ser um euzinho do reino dos demônios, mas ainda é um eu muito limitado comparado ao que a gente pode ser. Então, evitar falar, né? Deixar para falar quando a gente tem uma dúvida, quando a gente quer levar para o nosso professor e poder compreender melhor o que que aquilo significou, se é que significou alguma coisa, mas evitar ficar falando com Kula sobre experiências e pessoas fora do Dharma mais ainda, porque elas nem vão entender, não faz muito sentido. E a tendência é mais ficar sendo uma forma de reforçar a nossa identidade, né? E aí, às vezes, a gente atrasa muito o nosso desenvolvimento espiritual com isso, porque a gente acha que aquela experiência que a gente teve é a iluminação. E que a gente tem que ficar perseguindo aquilo, quando eu tiver aquilo o tempo inteiro, aí eu vou ser iluminado. E às vezes aquilo foi só uma experiência, não tem nada a ver com iluminação. Então, a gente precisa dar menos importância para as nossas experiências espirituais e falar menos sobre elas. Próximo ponto. Nunca fale negativamente sobre o guru, qualquer guru, sobre o caminho, sobre os outros, sobre si mesmo e sobre o Kula. Esse aí, acho que dava pra gente tatuar. Tem muita coisa nessa frase, né? Porque a gente é muito crítico, a gente julga muito, a gente fofoca muito e a gente tem muita tendência a falar negativamente sobre a gente, sobre os outros, sobre o caminho espiritual dos outros, sobre o guru dos outros, sobre o nosso próprio guru, sobre os outros membros do Kula. Nossa, tem coisa aí. E o último aspecto desse preceito da fala é não procure por falhas ou preceitos quebrados dos outros. Então, a gente está estudando os 21 preceitos para a gente trabalhar na gente, né? Não é para a gente virar vigia do comportamento alheio. Mas, de forma bondosa e hábil, faça com que irmãos e irmãs do Kula conscientizem-se dos lapsos em manter os preceitos, como um ato de serviço compassivo, mas não como uma figura autoritária. Isso não é fácil de fazer, né? Como conscientizar outras pessoas sem ficar julgando, sem criticar, sem ser um pouco condescendente, não é fácil. Então, quando vocês sentirem que vocês podem contribuir para o desenvolvimento de outra pessoa dando um toque, seja muito compassivo, avalie muito a maneira de falar. Primeiro de tudo, checa as suas motivações. Se você está tentando se sentir melhor com você mesmo ao fazer isso, se você está querendo criar uma identidade si positiva ao fazer isso.
Checa bastante antes de fazer, porque não é fácil fazer isso de maneira correta. Agora vamos para o próximo preceito, é o quinto preceito, o preceito do esforço natural. Use o mínimo necessário de força, vontade e concentração em cada situação para cumprir o que é necessário. Então, é evitar ficar numa coisa hercúlea, titânica, de super se esforçar para provar o seu valor, né? De realmente ser habilidoso de usar o mínimo necessário de força, vontade e concentração para fazer o que é necessário. O sexto preceito é o da discrição. Não seja muito aberto. Saiba a diferença entre o que compartilha, se aquilo é benéfico, engrandecedor e radiante, e aquilo que é engrandecido através da privacidade. A discrição acumula energia. É possível errar ao ser muito aberto em alguns assuntos. Não atrai atenção para a sua vida espiritual. Muitos grandes mestres não revelaram que eram praticantes até o momento da sua morte. Seja discreto em suas ações meritórias, assim como também as não meritórias. Não é preciso ficar se confessando para limpar culpa ou vergonha. Você não precisa ser um livro aberto para estar cultivando o Dharma. Não discuta relações íntimas com os outros. Cultive uma prática e vida espiritual que seja discreta. Nessa geração de Instagram, eu acho que é um ponto super importante, né? Que a gente é muito convidado a ficar compartilhando tudo para todos, postando e contando, e não é sobre isso. O sétimo ponto é o preceito da dignidade essencial, que a gente chama de orgulho Vajra. Sua natureza essencial é dignificada e relaxada no poder de seu próprio autoconhecimento. Quando um ser reconhece a sua própria natureza, ele mostra uma certa conduta de confiança e certeza que não tem autorreferência, que não fica falando sobre si, ou pensando sobre si, egoicamente, né? É a antítese da autoobsessão, do autonegligenciamento e a autoaversão, que são baseados na ignorância de sua natureza verdadeira. A imersão na natureza indestrutível de nossa essência se expressa como uma atitude relaxada, porém dignificada, e uma presença autêntica. Eu acho que o cultivo da saúde tem muita relação com esse preceito da dignidade essencial, ajuda muito a gente a, a cuidar de si e a ter essa dignidade na maneira como a gente se apresenta, né? De não ficar se falando mal de si também, como a gente estava falando no preceito da fala. O oitavo preceito é o preceito de evitar prejudicar seres. A não violência. Ela está enraizada na não separação. Cultive um senso de conexão com todos os seres, o que não permite o emergir de quaisquer intenções perniciosas. Matar não é fazer mal. Assassinar é matar com uma intenção perniciosa, uma intenção maléfica, né? Então, esse preceito da não violência, ele é um pouco diferente do que ele é apresentado no budismo, que tem a regra, o voto de não matar, né? Então, por exemplo, nós somos onívoros na nossa tradição. Algumas pessoas podem reconhecer que para si é melhor ser vegetariano por algum motivo, mas não existe uma regra de não comer carne, por exemplo. Que matar em si não significa algo necessariamente ruim. É a intenção de fazer mal é que é considerada ruim. Então, essa é a diferença, né, de preceitos para regras, mandamentos, votos, que são regras muito rígidas. Então, a gente precisa avaliar a nossa intenção para saber se aquilo foi um comportamento realmente violento ou não. Por exemplo, se você vê uma cena de um adulto arrastando uma criança de dentro da casa à força e carregando ela pro meio da rua, pode parecer uma cena muito agressiva e violenta. Aí você sabe, você descobre que aquela casa está em chamas. E, na verdade, aquele adulto estava cuidando daquela criança que não queria sair de casa e tirou ela à força. Então, se você não sabe do contexto, não julgue as outras pessoas, né? Só nós podemos saber da nossa real motivação, se aquilo estava sendo um ato violento ou não. O nono preceito é o preceito da honestidade. Seja honesto, não exagere ou forje fatos da vida, realizações espirituais, conhecimento, etc. Não roube.
Não tenha segundas intenções. Não coaja ou manipule para servir sua causa ou qualquer outra causa. Evite a duplicidade. Não seja hipócrita. Esse também é um para a gente estar muito atento, porque a gente pode ser muito sutil em ser desonesto, né? 10º preceito, da simplicidade. Evite a elaboração e a complexidade, que traz sofrimento e confusão. Seja simples e franco. 11º, o preceito da humildade. Vigie-se contra a arrogância, insegurança, né? São dois lados da mesma moeda, a arrogância e a insegurança. O orgulho ou a realização inferior, e a falsa humildade ou a manipulação, sedução. A humildade e a modéstia são a expressão da entrega. Não se apegue a visões do eu. Isso é orgulho. Não se identifique com sua performance no trabalho, nem com seu fruto. 12º preceito, da equanimidade. Cultive uma expectativa na irregularidade da vida. Não seja nem tão duro, nem tão frouxo. Tranquilo na ação, ação na tranquilidade. Olham para um torrão de terra, um bocado de ouro, uma pessoa bonita e um cadáver apodrecendo com a mesma visão. O amor, Advaita Bhavana, não é para favorecer. Isso é equanimidade. Então, esse amor incondicional. 13º preceito. Se vocês pararem de me ouvir, me avisem, tá? É o preceito do desapego. Vivencie a saciedade do desejo sem produzir um padrão de repetição. Esteja com o que é, ao invés de estar com o que poderia ou deveria acontecer. Siga em frente, deixe ser. Não se apegue a histórias teatrais ou emoções, desejos que surgem ou expectativas. Não queira o que você não tem. Isso também tem muita coisa aí. A gente vai poder aprofundar em cada um desses preceitos nas próximas semanas, mas eu vou tentar ler bem rapidinho os próximos, porque a gente demorou mais nos primeiros. Então, esse foi o desapego, o 14º é o preceito da sobriedade. Não gere ou siga a fantasia. Cultive sanidade básica. Não participe voluntariamente de atos de intoxicação. Não siga os sentidos de forma inconsciente, né? Não se inebrie. 15º, o preceito da bondade e da generosidade. Nós nunca sabemos a crueldade que foi vivida por alguém. Haja com bondade. A generosidade há de estar em ressonância com a natureza. Ela sempre dá apoio, é gentil, nos nutre e ela é você. A bondade e a generosidade não dependem das circunstâncias. E aí eu vou falar de forma mais resumida os próximos para dar tempo da gente concluir. O 16º é o preceito da lembrança da morte, de reconhecer a impermanência da vida, estar sempre atento, que a gente não sabe quando a vida vai acabar, né? O 17º é o preceito da abertura, ser adaptável, flexível, estar aberto a essas impermanências da vida. O 18º, o preceito do contentamento, reconhecer a plenitude e a completude essencial, não ficar alimentando uma sensação de que tem sempre algo faltando, né? O 19º é o preceito da gratidão. Não tome nada por garantido. Esteja sempre reconhecendo o frescor de cada momento e sendo grato. O preceito número 20 é o preceito da liberdade. Descubra a liberdade inerente usando a disciplina e a visão para dissolver a compulsão que tem origem na visão errônea. Então, a gente tem uma tendência a achar que liberdade e disciplina são coisas opostas, que ser disciplinado é abrir mão da sua liberdade, fazer o que você quiser na hora que você quiser. Mas, na verdade, a gente é muito condicionado a fazer as coisas de uma certa maneira, né? Então, quando a gente exerce a disciplina, né, como a Shivananda falou, tomei uma decisão, vou fazer aquilo, esteja feliz ou triste, né? Eu vou seguir com disciplina a decisão que eu tomei. Então, isso nos liberta dos nossos condicionamentos, das nossas preferências, das nossas manias, dos nossos hábitos. Então, o preceito da liberdade está muito alinhado com exercer a disciplina. E o último, 21º, é o preceito da lealdade. A lealdade é a completa dedicação a algo, a alguém, sem avaliar se são merecedores dela. E uma das melhores maneiras de a gente exercitar isso na relação guru-discípulo. E o Tiago está falando aqui, como diria Kant, liberdade é fazer o que não se quer, né? A gente acabou levando bastante tempo hoje para falar de todos eles, mas a gente tem uns 5 minutinhos aí antes de encerrar, então queria ouvir
de vocês. Se ficou alguma dúvida sobre algum dos preceitos, se alguém quer fazer alguma breve contribuição sobre como tem sido botar esses preceitos em práticas no dia a dia. E, a ideia essa semana é a gente tentar exercitá-las. Diga, Flora. Eu fiquei com uma dúvida. O que que é... Eu até mandei aqui honestidade no contexto lá do preceito da honestidade. Eu acho que era da honestidade, né? Isso. É a gente ser dúbio no sentido de dar margem para a gente fazer o que a gente quer, sabe? Quando você faz um trato, mas você deixa uma brecha para você fazer o contrário que você combinou. Ou Ah, tá. você, outra maneira de fazer isso é você diz para uma pessoa, você diz uma coisa, para outra você diz outra, sabe? Você não é coerente. Você fica sendo duplo. Ah, se a pessoa está satisfeita, você age de uma maneira. Se ela está insatisfeita, você fala, não, não disse nada daquilo. Na verdade, eu quis dizer não sei o quê. Você está sendo, é, não está sendo honesto, né? Su- É que tá você sendo dizendo dúbio, né? aquilo. Você... Isso. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Ah, eu queria deixar para vocês, eu vou colocar lá no grupo do Chá de Dharma, um playlist que tem dentro do YouTube do Trikamahasiddha Yoga, de uma aula que o Guruji deu sobre os 21 preceitos. É uma sequência de vários vídeos, vocês podem assistir, ir assistir no tempo de vocês. É, a Sukasiri ficou de pedir a Sahaja para mudar a. Ela já fez isso, eu não sei se a Sahaja já mudou. A configuração para autorizar colocar legenda automática em português, para quem tiver dificuldade com inglês. Eu não sei se já está disponível, depois a gente dá uma olhada lá e eu informo a vocês. Mas ele aprofunda bastante em cada um dos preceitos, é uma sequência de vídeos que vale muito a pena assistir, porque a gente está lendo aqui um parágrafozinho, né, sobre cada um, mas nessa. Tava travando muito, a gente não conseguiu ouvir o que você estava falando. A última coisa que a gente ouviu foi que tem uma playlist no YouTube e que a Açúcar Cid ia checar alguma coisa com essa rádio, mas não deu para entender o que que era. Tá. É porque as legendas automáticas de português nesse vídeo não estava disponível. E aí a Sucassíria estava buscando ajudar essa rádio a resolver isso. Não sei se já foi resolvido, mas depois eu vou colocar o link da playlist lá no chat de Dharma, no grupo do WhatsApp, para vocês poderem assistir, que é uma sequência onde o Guruji aprofunda em cada um dos preceitos. Vale muito a pena. A Cristel está agradecendo aqui. Muito obrigada, Cristel. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida, trazer alguma última contribuição? Eu queria propor da gente essa semana se dedicar ao primeiro preceito, que ele é um preceito bem amplo, é o preceito da visão dármica. Então, manter a visão dármica como uma amiga, refugiar-se no entendimento e na implementação da visão. Então, eu dei algumas sugestões no início, não sei se todos já estavam aqui, mas da gente praticar mais vezes ao dia, mesmo que seja uma prática rápida, buscar manter a segunda atenção e buscar estar mais em contato com os ensinamentos ao longo do dia, sabe? Ter um livro, um caderno que você tem suas anotações com você, e aí no meio do dia tem um intervalinho, ao invés de pegar o celular para ficar vendo rede social, ou respondendo mensagem, ou arrumando mais tarefa para resolver, dá uma lidinha, lê uma página, entra em contato com a visão novamente, ou ouve um audiobook que seja do Dharma, ou um ensinamento que você tenha gravação, sabe? Tá em contato mais e mais com a visão para a gente manter a visão dármica como amiga ao longo do dia, né? E se mais alguém tiver alguma sugestão de como colocar esse preceito em prática, seria muito legal dividir aqui. E eu acho que é algo para a gente estar atento durante essa semana para ver se a gente encontra novas maneiras de, de manter a visão dármica ao longo do dia. A gente pode reinvocar a mandala várias vezes ao dia, reinvocar o nosso corpo como luz, né? O Vajradeha. A gente está sempre se refugiando
no Sambhogakaya, né, ao longo do dia, para quem já recebeu esse tipo de ensinamento. E aí, na segunda que vem, a gente pode compartilhar como foi essa experiência de buscar manter a visão dhármica ao longo de todo o dia. E aí, a gente troca experiência sobre isso e fala mais sobre o preceito da saúde também. A Cíntia está agradecendo, que bom que você pôde vir. Carolina também. Muito obrigada pela presença de vocês. Ah, eu teve uma. Shiva, eu queria fazer só Fala. um parênteses. Para quem é de Vitória, a gente está se encontrando toda quarta-feira, é um encontro aberto para qualquer pessoa que queira participar. E a gente também está usando dos pontos da nossa prática também é falar sobre os 21 preceitos, escolher um dos 21 para trabalhar durante um tempo. E a gente faz prática de contemplação, prática de fundação, meditação, enfim. Então, para quem é de Vitória ou quem estiver por Vitória, está super convidado aqui na chácara, às 7 horas da noite, toda quarta-feira. Ah, muito obrigada por compartilhar. A gente também está se encontrando no Rio, é no segundo sábado do mês, em Copacabana. E o próximo vai ser no dia 9 de março, às 2 da tarde. E a gente está fazendo a prática de fundação juntos. Em seguida, o Yoga dos Seis Reinos para quem recebeu esse ensinamento. Então, a parte da prática de fundação é aberta a todos, é por contribuição consciente. E aí a gente coloca os detalhes lá no chá de Dharma para quem quiser participar. E teve um comentário aqui do Wagner que eu perdi, que ele falou da dificuldade dele na dignidade essencial. Ele diz: Outro dia eu me percebi me esforçando absurdamente para ser bom na prática, no trabalho, porque achava que meu valor estava vinculado ao que eu posso produzir o saber. E naquele momento que percebi, tentei pelo menos substituir pela A ideia de gente que meu não tá valor. Não tá me ouvindo? Foto. Acho que ela tá até voltando para aparecer na foto. Shiva, a gente já tá tirando a foto. Tá bom. Sorria. Se eu não- Gente, até semana que Tchau, que vem. assim. Tchau, até segunda. Obrigado, Chivo.